Olá, irmãos e amigos do canal em Cristo. Bem-vindos ao Palavra de Deus. Hoje quero falar com você sobre algo que mexe com o nosso coração, especialmente agora com a recente passagem da Páscoa. Será que estamos vivendo para Cristo ou para rituais? Em Lucas 17, encontramos 10 leprosos, homens quebrados pelo sofrimento, que clamam por misericórdia a Jesus. Todos foram curados, mas só um voltou para dar graças. 9 seguiram os rituais, mas perderam o Salvador. Quantos de nós, na correria das celebrações, dos cultos, da Páscoa, da nossa igreja, estamos agindo como esses 9? Pegue sua Bíblia, abra em Lucas 17, os versículos 11 a 19, e vamos mergulhar nessa palavra que confronta e consola. Em Lucas 17, versículos 11 a 19, Jesus, a caminho de Jerusalém, com a cruz já no horizonte, passa entre Samaria e Galiléia. Numa aldeia, encontra 10 leprosos, homens em tremendo abandono. Naquela época, a lepra não era só uma doença física, era a morte social e espiritual. Em Levítico capítulo 13, versículo 45 e 46, mandava que vivessem fora da comunidade e quando alguém se aproximasse, eles tinham que gritar impuro. Eles eram marginalizados, sem família, sem sinagoga, sem esperança. A Bíblia, em passagens como 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, mostra leprosos como símbolo do pecado, separados de Deus. Entre esses 10 havia um samaritano, um estrangeiro, desprezado pelos judeus, e 9 judeus. O sofrimento uniu inimigos. E então, vendo Jesus, eles gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. No versículo 13, não pedem cura, dinheiro ou paraíso, pedem misericórdia, um alívio para a sua miséria. Jesus responde: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Isso no versículo 14. Isso era sério. Levítico 14 descreve um ritual de purificação que durava cerca de 16 dias. Banhos, raspagem de pelos, sacrifícios, unções, esperas. Era a porta de volta à sociedade. E no caminho todos foram curados. Mas só um, o samaritano, volta gritando: Glória a Deus. Versículo 15 e 16. Ele se prostra aos pés de Jesus, adorando. Jesus, com um toque de tristeza, pergunta: Não foram 10 os curados? Onde estão os 9? Versículo 17. Essa pergunta ecoa até hoje. Irmãos, essa passagem não é só sobre cura, é sobre o coração. Os 9 leprosos foram curados, mas só o samaritano viu além do milagre. Ele viu o Messias. Por que os outros não voltaram? Por que os outros não demonstraram gratidão a Cristo? Eles estavam ocupados com os seus rituais. Levítico 14 exigia um processo longo, cheio de simbolismo para serem declarados puros. Imagine, após 16 dias de banhos, sacrifícios, unções, eles voltariam à sinagoga, às famílias, ao respeito. Mas no caminho esqueceram quem os curou. O milagre virou um fim em si mesmo, não um ponteiro para Cristo. Na teologia calvinista, isso é grave. João Calvino, nas Institutas, livro 2, capítulo 8, seção 16, ensina que a verdadeira piedade começa com o reconhecimento da graça de Deus.
Os 9 receberam a graça, mas não a reconheceram. Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E às vezes, até rituais religiosos viram ídolos. Os 9 se perderam na cerimônia, na pureza externa e não glorificaram o doador da vida. Martinho Lutero, em seu comentário sobre Gálatas, alerta: muitos recebem bênçãos de Deus, mas poucos o adoram como fonte de todas as coisas. Os 9 queriam a bênção, mas não o benfeitor. O samaritano, um estrangeiro, não estava preso àquelas tradições. Ele não tinha sinagoga para voltar, nem status para recuperar. Sua gratidão veio de um coração livre que viu em Jesus o Filho de Deus. Lucas 17, versículo 16. Agostinho, no século V, em Sermões, escreve: a graça de Deus não é para ser guardada em silêncio, mas proclamada com louvor. O samaritano gritou glória porque entendeu a graça. E os 9 foram atrás da religião, não de Cristo. Isso nos leva à Páscoa de hoje. Quantos de nós estamos tão focados nas tradições? Cultos elaborados, ceias solenes, cânticos vibrantes, que esquecemos de adorar o ressuscitado. Em Romanos capítulo 1, versículo 21, adverte: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. A Bíblia nos chama a mais. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A vida cristã não é só cumprir ritos ou contar milagres, é morrer para si, para o mundo, para a glória própria. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Os 9 leprosos são como muitos crentes hoje. Recebem a graça, mas vivem para se vangloriar, para parecer puros, para serem exemplos na comunidade. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18, corrige essa atitude. Não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Irmãos, acabamos de passar pela Páscoa, lembrando o sacrifício de Cristo. Mas será que somos como os 9 leprosos, presos a rituais, ou como o samaritano, cheios de gratidão? Quantos de nós frequentamos cultos, cantamos alto, oramos com fervor, ensinamos na escola dominical, mas glorificamos a nós mesmos? A comunidade nos vê como santos, mas nosso coração está longe de Cristo? Em Mateus capítulo 15, versículo 8, há um alerta. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como calvinista, creio que a verdadeira fé produz frutos. Calvino, nas Institutas, livro 3, capítulo 3, diz que a regeneração nos leva a uma vida de obediência e louvor. Não é errado celebrar a Páscoa, participar da ceia ou seguir tradições. O erro é fazer disso o fim, não o meio. O samaritano nos ensina: receba a graça, adore a Cristo, proclame sua obra. Então, nesta Páscoa e nas próximas Páscoas, faça diferente. Primeiro, agradeça. Pare agora, ore e diga glória a Deus pelos milagres em sua vida. Segundo, viva a cruz. Renuncie ao orgulho, à autopromoção, como em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, nos ensina: nada façais por vanglória, mas por humildade. Terceiro, proclame, conte aos outros o que Cristo fez, não para se exibir, mas para glorificá-lo. A igreja não é um palco para a nossa glória, mas um farol para a dele. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Então, a Páscoa nos serve para mostrar que ela não é só um ritual, uma tradição.
É o lembrete de que Cristo nos curou do pecado, nos tirou da lepra da alma. Não sejamos como os 9 que correram atrás de tradições e esqueceram o Salvador. Sejamos o samaritano que voltou com gratidão e glória. Leia Lucas 17. Ore e viva para Cristo, não para si. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal em Cristo e comente como você vai mostrar a sua gratidão a Jesus de agora em diante. Sua interação leva essa palavra a mais vidas. Agradeço de coração, até a próxima, que Deus os abençoe. Passos no jardim, procurando o Senhor, mas ali o túmulo já não tinha o rei. Um anjo resplandece, não tema, ele vive outra vez.